Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, quais são as ferramentas e os recursos que a gente tem disponível hoje para se tornar pessoas melhores, para que a gente possa se conhecer e evoluir nessa experiência ainda, nessa vida, para que a gente possa usar tudo que está disponível a respeito do mundo espiritual, para que a gente possa fazer dessa existência a melhor possível, para que a gente faça o mais reta possível, rumo à ascensão, rumo à elevação espiritual, que a gente consiga subir a nossa montanha, que a gente consiga alcançar a nossa plenitude espiritual. Não nessa vida, mas que a gente já comece a caminhar com passos largos. E se tratando de mundo espiritual, tem tanta coisa para a gente entender e nos afeta tanto, principalmente agora que a gente está no meio de uma transição planetária. As pessoas estão sendo testadas, as pessoas estão sendo pressionadas a evoluir, e muita gente não entende, essas pessoas que estão dormindo, falam assim, por que isso está acontecendo comigo? Para evoluir, porque a gente não foi capaz de aprender pelo amor, então vem o rigor para nos ensinar. Mas a gente pode sim aprender através do amor, muitos mestres já deixaram o conhecimento deles aqui para nós, ou aqui que nos mostra o caminho da porta estreita que disse Jesus. Enfim, a gente já veio Jesus para deixar o caminho para a gente. É uma escolha nossa seguir esse caminho, mas com certeza é o caminho mais difícil. Eu fico estudando aqui, cada coisa mais difícil que a outra, mas pelo menos a gente tem opção de escolha. Porque não fazer também já é uma escolha de não fazer aquela coisa, de continuar no caminho errado. Então, pelo menos a gente estudar um pouquinho cada dia mais, a gente vai entrando na nossa mente, no nosso coração, para ver se a gente entende de uma vez por todas, para que a gente possa ter o amor como nosso professor. Então, eu faço meu maior foco aqui, de tudo que eu estudo, é a reforma íntima. Como é que a gente pode trazer esse conhecimento para que a gente se torne pessoas melhores? Afinal de contas, para que a transição planetária ocorra, para que o planeta Terra se transforme num mundo de regeneração, é necessário que a gente se regenere internamente. E aqui somos todos endividados, senão a gente não estava aqui na Terra, né? Vamos combinar. Temos muito que aprender, somos crianças espirituais ainda. Os nossos defeitos da nossa personalidade, o nosso ego, ele ainda grita muito sobre a luz do nosso espírito. Aos pouquinhos a gente está deixando cada vez mais orgulho, vaidade, egoísmo, ganância, apegos de toda sorte. A gente está, cada dia que passa, a gente está deixando um pouquinho disso para trás. Mas a gente não pode escolher a fazer isso de forma consciente. A gente pode escolher despertar para as realidades espirituais e começar a valorizar as coisas de Deus em primeiro lugar, como já dizia Jesus. Então, assim, um livro que hoje eu vou ler para nós, um capítulo do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro é um livro de reforma íntima, é um livro que questiona muito como é que está a atualidade, como é que a gente está se comportando, o que a gente está valorizando. É um livro que tem me feito refletir bastante. Então, vamos deixar bem claro. Eu não venho aqui como a dona da verdade, eu não venho aqui como aquela que sabe muito. Eu venho aqui para estudar, para me comprometer a estudar todos os dias. Eu resolvi me comprometer a gravar para vocês todos os dias. Mas eu estou aqui como uma aprendiz. Aqui eu aprendo, eu sou a primeira que escuto, eu tento colocar em prática na minha vida, nem sempre eu dou conta, mas tentando, esclarecendo primeiro o intelecto para depois entrar no coração. E assim, amai-vos e instruí-vos. Então, a gente tem que estudar bastante, mas sempre deixar claro que eu venho aqui como aprendiz. E se vocês quiserem pensarem diferente, tiverem uma interpretação diferente daquela que eu tive, ou não concordarem, deixem aí nos comentários, tá tudo certo, aqui a gente aprende sempre uns com os outros. Então, a lição de hoje é o capítulo número 22, oração e cura. Nossa, se as pessoas soubessem a importância da oração. O Papa Francisco é que fala, gente, orem, e mesmo se vocês duvidarem da oração, continuem orando,
porque faz uma diferença demais. A oração é envio de energia harmônica. Já existem pesquisas científicas comprovando que pessoas que estão hospitalizadas, que recebem oração, recuperam muito mais rápido do que aquelas que não recebem oração. A gente envia uma energia, o pensamento é energia, ele tem módulo de direção e sentido, igual às leis de Newton, ele é igual uma seta. E quando a gente faz uma oração para alguém, quando a gente abençoa alguém, a gente está mandando uma energia muito benéfica para a pessoa. E aquilo ali restaura todo o corpo espiritual da pessoa, acalenta, acalma, é um remédio para a alma. A oração deve constituir uma bênção na qual a criatura e o Criador se identificam, mediante a linguagem inarticulada do sentimento de plena união. Então, a oração é um sentimento bom que você manda para alguém, né? É um desejo bom. Quantas pessoas não viram, não rogam praga usando o nome de Deus, desejando mal para a pessoa, falando, você vai pagar por tudo que você fez, Deus é justo, ele vai te castigar. Gente, isso é rogar praga, é uma oração descendente, é uma oração que a gente utiliza fins obscuros, algo que não seja positivo, não seja para o bem. E as pessoas usam o nome de Deus para isso. Pode até fazer, mas vai arque com as consequências de rogar praga para os outros, de desejar o mal para os outros utilizando o nome de Deus. Mas a oração, aquele que é a oração verdadeira, ela não precisa de palavras. Ela é um sentimento bom que a gente emite para o outro. É a união do Criador, que é Deus, com a criatura, com a gente, emanando, projetando um sentimento bom, o melhor que vem de nós. Quando alguém ora, quase sempre são verbalizados os anseios da mente e do coração, facultando melhor concentração, especialmente naqueles que não estão acostumados à reflexão profunda. Sem dúvida que não se trata de palavras memorizadas e repetidas sem qualquer emoção, com o pensamento distanciado, não participativo. A reza são palavras decoradas. A oração vem do coração, é você conversar com Deus. Tanto assim, a oração mais perfeita que existe para nós foi a oração do Pai Nosso, já deixado por Jesus. Ali ele tem agradecimento, tem a bênção e tem o pedido. Mas talvez a gente não faça uma oração tão bonita quanto Jesus. Mas com certeza, se for de coração, se for uma conversa franca e honesta com Deus, daquilo que sai do seu coração, não precisam ser belas palavras. O que importa é a intenção, o que importa é a pureza dos sentimentos. Isso sim faz uma oração bonita para Deus, né? Sem dúvida que não se trata de palavras memorizadas e repetidas, sem qualquer emoção, com o pensamento distanciado, não participativo. A verdadeira oração faz-se mediante um colóquio com a divindade, abrindo-se o indivíduo à inspiração, sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. Nós somos imediatistas, né? Aí a gente não Não, é uma maneira da gente conversar com Deus, da gente se abrir para Deus mandar o recurso necessário para a gente. Às vezes, o melhor para nós não é aquilo que a gente deseja. Nosso entendimento ainda é muito limitado. Às vezes a gente age como crianças birrentas, a gente quer tudo do nosso jeito, a gente é escravo da nossa vaidade, que quer ser aceito e admirado por todo mundo, de se achar melhor do que os outros, a gente critica muito os outros, às vezes a gente é escravo do nosso orgulho, de estar sempre se comparando às outras pessoas, às vezes a gente é escravo de paixões inferiores, que a gente ainda não dá conta de falar não, de vícios morais, de vícios físicos. E a gente quer continuar assim, a gente acha que nós somos perfeitos assim. Se depender das pessoas, a grande maioria das pessoas acha que é muito boa e que merece ser canonizada assim que morrer. Mas sim, nós temos uma parcela de luz já muito grande, manifestada, mas a gente ainda tem muita sombra a transformar. Nós não somos pessoas tão boas assim, a gente na maior parte das vezes se enxerga numa proporção distorcida. Quando a pessoa vira e fala assim, eu sou muito boa, só vê qualidade em si, só vê defeito nos outros, toma cuidado, isso é pura vaidade. A gente tem muita coisa boa, mas a gente tem muita coisa que precisa melhorar.
E aí, quando vem Deus e manda essas provas para a gente, às vezes difíceis, é porque ele enxerga o que a gente não enxerga a nosso respeito, de coisas que a gente precisa abandonar, de hábitos que a gente precisa abandonar, de padrões que estão cristalizados, que a gente não vê o tanto que faz mal para nós e para os outros. Um dia todos nós iremos nos tratar como irmãos, iremos desejar o bem uns dos outros, iremos ficar felizes com a felicidade do próximo. Hoje em dia, quando acontece algo assim que as pessoas ficam tristes, quando deixa a pessoa para baixo, muita gente sente compaixão, mas existe ainda uma grande dificuldade das pessoas de ficar feliz pela felicidade dos outros. E um dia, vai chegar esse dia, em breve eu espero, porque a gente já está entrando no mundo de regeneração, que vai ser a coisa mais normal do mundo, a gente ficar feliz pela felicidade do próximo, a gente tratar todos como irmãos, não julgar, não falar mal, não criticar, e simplesmente tratar o outro como a gente gostaria que as pessoas nos tratassem, como falou Jesus. Então, a gente ainda com esse monte de sombra, a gente ainda reza e quer resultados imediatos. Não, as nossas conquistas é para a vida eterna, é para uma vida inteira. Acostumando-se à dependência de favores, a criatura transfere para Deus as suas necessidades, sem a resolução firme de solucioná-las, utilizando-se da prece como recurso persuasório, a fim de conseguir benefícios que os pode adquirir quando envia esforços e trabalho bem direcionado. A gente faz permuta com Deus, a gente faz barganha com Deus. Gente, Deus, se você me der isso, eu vou fazer isso. Deus não precisa da gente, a gente precisa de nós. Deus é a água, nós somos o peixe. A água sobrevive sem o peixe não sobrevive sem a água. Deus, ele não quer que a gente fazer barganha conosco, ele quer que a gente melhore. Então, é o caminho mais fácil, né, do menor esforço. A espiritualidade, ela nunca valoriza o caminho do menor esforço, ela nunca atende ao caminho do menor esforço, é mérito. Se a gente tem recursos por conta própria para alcançar aquele mérito, ela vai nos ajudar. Às vezes, se a gente passa por algum desafio que a gente não entende por quê, pode ter certeza, algo a gente fez para dar causa para aquilo, porque Deus é bom, Deus é justo, e Ele não dá a ninguém aquilo que a pessoa não mereça passar, ou que não dê conta, ou que não precisa para aprender alguma lição. É muito complexo para a gente conseguir entender Deus, mas esse negócio da gente ficar fazendo barganha com Deus, usando a prece, rezando para poder conseguir algum favor, não é assim que funciona. Mas uma coisa interessante, quando a gente ajoelha para rezar, aciona uma parte do cérebro que faz a gente se sentir melhor. Eu acho que é o córtex frontal, não tenho certeza. Isso estimula o cérebro pela circulação sanguínea, a posição de estar ajoelhado. Então, assim, não é fazer uma troca com Deus, mas é reverenciar a Deus, simplesmente se colocar nessa posição de humildade perante ao Criador, de saber que, assim, Pai, seja feita a vossa vontade, eis-me aqui, Senhor. Essa posição de referência, conscientes de que somos as criaturas e Ele, o Criador. Não é essa a essência da oração. Ela tem como objetivo franquear ao espírito as possibilidades de entendimento da vida e sua autoiluminação, como decorrência do bem-estar aurido nos momentos de integração na consciência cósmica, com a qual permanece em perfeita união. Então, quando a gente está rezando, a gente entra em união com Deus. Somente através do exercício de busca da anulação do ego, para a superação das paixões que perturbam a lucidez, é que se alcança o estado oracional, no qual a alma equilibrada, transfusão de energias que se expandem e de outras que penetram o ser, propiciando-lhe harmonia e lucidez. Então, por exemplo, a gente começa a fazer uma oração para ganhar dinheiro, para arranjar um emprego. Aquilo é necessidade, mas é o ego querendo aquilo ali, a personalidade que está desesperada querendo sobreviver, porque nós, espíritos mortais, a gente tem essa consciência da vida eterna, a gente confia, a ideia é trabalhar a confiança em Deus. Os passarinhos, eles não precisam se preocupar com o dia de amanhã, o alimento não vai faltar. Tem um texto, acho que é da Joana também, que fala que na natureza, a única espécie que se preocupa com o dia de amanhã somos nós, porque a gente quer muito, a gente quer mais, a gente quer além daquilo que a gente precisa, a gente quer acumular para nós. Então, assim, a prece, quando ela é para fins
para atender o ego, para atender a vida que eu quero ter, como eu gostaria que as pessoas me vissem, aquela coisa quando é para fins egoísticos, aquilo ali não promove a comunhão com Deus, mas a partir do momento que a gente se torna um com Deus, a gente entra em um estado de oração e a gente se coloca à disposição de Deus, a gente recebe uma transfusão de energias que se expandem para além da gente, que é a nossa aura, né? E de outras que penetram o nosso próprio ser, que nos curam de dentro para fora. A oração, portanto, não pode ser colocada a serviço do atendimento dos desejos, normalmente infantis, da solução de interesses nem sempre louváveis, mas revertir-se de emoções de louvor, de entrega, de submissão aos impositivos da lei de causa e efeito. Por exemplo, o pessoal que coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo rezando para conseguir um parceiro, uma parceira, às vezes coloca na cabeça que é aquela pessoa que tem que ser e deixa o santo de castigo. Isso é um capricho que a pessoa quer. Se for para ser da pessoa, se for para estar na vida dela, se for para ser tudo que é nosso chega à nossa vida, assim, a gente precisar fazer essas coisas. Agora, você acha que o santo ali, colocar ele de castigo, ele vai achar ruim? Lá no céu, lá onde que ele esteja, você acha que aquilo ali vai incomodar realmente o santo? Lá eles estão me colocando de cabeça para baixo, deixa eu correr lá para fazer ela ou ele arranjar o parceiro. Não é assim. O parceiro que ele quer, né? A parceira que ele quer, que ela quer. Não é a pessoa que está planejada para a vida dela, não. Tem que ser do jeito que ela quer. Então, assim, o nosso ego, a gente usa a oração para conseguir desejos muito infantis ainda, que às vezes nem correspondem à vontade de Deus para nós. Às vezes a gente quer muito um relacionamento, mas se Deus tirou do nosso caminho, é porque a gente não faz parte da vida da pessoa e a pessoa não faz parte da nossa vida, e está tudo certo. Se cada um seguir em frente, mais lá na frente vai encontrar a pessoa que está programada para essa vida, mas ficar insistindo no erro, fazendo orações, tem gente que faz até magia negra de amarração, essas coisas, vai se vincular nessa existência com uma pessoa que não faz parte da sua vida e vai criar mais débitos além daqueles que já vieram aqui reparar. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente reza querendo que os nossos caprichos sejam atendidos. E muitas vezes, quando Deus não dá aquilo que a gente quer, a gente fica com raiva, a gente questiona, a gente fala que é fraco, que é isso, que é aquilo, e na verdade é o que é melhor para nós. Pudesse alterar as consequências advindas da irreflexão, proporcionando ventura ao infrator, saúde ao rebelde insensato, estaria defraudando o equilíbrio universal. Pois é, uma pessoa passa a vida inteira sacaneando os outros, prejudicando os outros, levando sofrimento para as pessoas. Aí vem a lei divina e vem e cobra dela todo o mal que ela já espalhou a vida toda. Aí ela começa a fazer uma oração e quer que Deus tire a prova dela? Não, ela tem que reparar o erro que ela fez. Ela tem que sentir o mal que ela fez. Então, não seria justo, Deus não seria justo se ele tirasse das pessoas as provas que elas têm que passar. Às vezes a gente não entende as provas que a gente tem que passar, porque não é só dessa vida, são de vidas passadas também, mas que Deus é justo é isso, a gente tem que ter essa consciência em mente sempre. E se chegou até nós, é porque de alguma forma a gente é merecedor. Assim como quando chega coisas boas também para nós, é porque nós fomos merecedores. Se Deus começar a atender às preces das pessoas sem critérios, só porque é aquilo ali, as pessoas não iriam parar de machucar umas às outras, ferir umas às outras, fazer com os outros o que não gostaria que fizesse consigo mesmo. Em face disso, o momento de prece é de interação, de doação e de escuta, a fim de que sejam captadas as diretrizes existenciais que podem auxiliar na escalada ascensional. Na síntese apresentada por Jesus na oração dominical dirigida a nosso Pai, está fixada a submissão à sua vontade. Pai, seja feita a vossa vontade. Em razão de não haver ainda no ser humano a necessária sabedoria para saber o que lhe é de melhor, aquilo que é mais importante para o seu processo de evolução. Nosso entendimento aqui é limitado. Fixando-se no presente e nos impositivos do prazer veloz, acredita que são importantes esses fenômenos fugazes, não se detendo a meditar em torno dos resultados do sofrimento mais tarde, a respeito dos desafios atuais que se transformam em conquistas posteriores.
nas situações difíceis que se alterarão em favor do seu progresso intelecto-moral. A sua visão imediatista apenas detecta o que, no momento, parece-lhe importante, mesmo que passageiro e suficiente para a autorrealização. Então, a gente quer tudo de imediato, a gente só pensa no momento presente. Deus está pensando no resto da vida, na imortalidade da alma. São todas as coisas que a gente passa, boas ou ruins, são conquistas que a nossa alma adquire. Quando a prece faculta a submissão à sua vontade, ao enriquecimento espiritual do orante, que o capacita aos enfrentamentos perturbadores com serenidade e grande alegria, por entender que fazem parte do processo de crescimento espiritual que lhe é necessário. Traz leveza para a prova, traz sabedoria, não tira a prova da pessoa, mas faz o fardo ficar mais leve. Jesus já falava, ele carregará o fardo, quem carregar a minha cruz, carrega a sua cruz, e eu dividirei o fardo com você, um negócio assim. Eu sei que Jesus falava que aqueles que estão cansados, aflitos, que ele aliviaria o fardo das pessoas, mas não tiraria. Mais importante, eu estou tentando lembrar a passagem da Bíblia exatamente, mas agora não me recordo, mas o mais importante, ele falou assim, eu vou aliviar o fardo de vocês, mas ele não fala que vai tirar. Invariavelmente, há uma associação entre orar e pedir, raramente para louvar ou agradecer. A gente pede muito, pede o tempo inteiro, mas orar, que é conversar com Deus, a gente ainda se esquece. A gente só lembra de conversar com Deus quando o bicho pega, né? Aí a gente lembra de Deus, porque na hora que as coisas estão boas, deixa eu curtir minha vida. Por consequência, diante de qualquer enfermidade, quando se tem uma convicção religiosa, logo se faz da prece um recurso valioso para a aquisição da terapêutica de maior poder curador. Isto quando não se aguarda pela ocorrência de um milagre. E milagres acontecem, mas se a gente não passar por essa prova agora, mais lá na frente nós passaremos. Destituída de bom sentido, essa postura demonstra a total ignorância das leis divinas, especialmente no que diz respeito à vida humana transitória e à existência carnal como campo de experiência evolutiva para o espírito. Pudesse ou devesse a oração curar todos os males humanos, especialmente as enfermidades, e a existência no planeta seria impossível em face da superpopulação, desde que a morte seria expulsa, desaparecendo a conjuntura que leva de retorno ao grande lar aqueles que de lá procedem. Pois é, por exemplo, Jesus fazia milagres, curava todo mundo, mas não existe nenhuma pessoa que Jesus curou que está viva até hoje. Faz parte da vida, faz parte do mecanismo da vida. E é até uma maneira de proteger o planeta e as pessoas do planeta, uma regulação natural. A natureza é cíclica e nós fazemos parte da natureza. A cura está adstrita a diversos fatores que a oração auxilia a tornar-se realidade, tais como ampliação da saúde, mas não a eliminação da doença. Olha que legal, né? A gente aumentar o nosso estado de saúde, mas não eliminar a doença. Moratória orgânica e psíquica, no entanto, prosseguimento da luta e da recuperação dos débitos morais, diminuição das dores e dos conflitos, robustecendo o ânimo para melhores condições de superação de inferioridade. Vão vir outras provas para que a gente possa se reparar com a lei divina. O ato de orar, entregando a Deus a solução das ocorrências, faculta que o fenômeno do restabelecimento do enfermo decorra da sua vontade, por conhecê-lo profundamente, avaliando o que lhe é de melhor para esse momento em relação ao seu futuro eterno. As dúlcidas vibrações que decorrem da comunhão com Deus através da oração beneficiam aquele que estabelece o vínculo, como também todos aqueles aos quais direciona o pensamento, envolvendo-os nas mesmas ondas de energia benéfica. Então, quando a gente ora para alguém, a gente também está envolvendo essa pessoa numa energia benéfica. Desse modo, considerando as várias ocorrências de curas resultantes da interferência da prece, pode-se concluir que sempre será Deus a realizá-las. Nada obstante os bons espíritos possam intermediar as bênçãos restauradoras e as emanações do orante contribuam para os resultados favoráveis. Aqueles que se façam beneficiários deste inestimável socorro acrescentam, inevitavelmente, aos compromissos de ressarcimento moral,
a dádiva que lhes é concedida como recurso auxiliar, a fim de situar-se em melhor plano emocional e de conduta, libertando-se, quanto possível, dos grilhões que o atam ao vício e às paixões de serviço. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, que a gente lembra disso, a gente recebe o benefício, mas a gente tem que fazer esse trabalho de reforma íntima com seriedade, a gente tem que procurar ser melhor com seriedade, a gente precisa se libertar o quanto possível dos grilhões que nos atam aos vícios físicos e morais e às paixões de serviço. Não é só paixão por sexo, não, sexo, dinheiro, aparência, são inúmeras, time de futebol, são inúmeras as paixões que a gente tem aqui na Terra. Sempre será melhor para aquele que ora o exercício da comunhão com Deus, por banhar-se nas sublimes energias que sintoniza, experimentando em comum alegria e felicidade que são defluentes do intercâmbio. Orar traz para a gente uma sensação de paz e de alegria e de harmonia muito grande. Orar, não pedir. É natural que se lhe expandam os sentimentos do amor sem interesse, destituído de permutas e vantagens muito características do estágio egotista de que se liberta, inaugurando fase nova. Esse amor que se dedica ao próximo, que se expande como perfume penetrante, igualmente contribui em favor da restauração das energias do enfermo, bem como vitaliza aquele que cultiva. Então, se você faz uma prece para alguém, você vitaliza a pessoa que está enferma, mas o bem que você manda volta para a gente. A oração ungida de amor e de interesse pelo bem-estar de outrem, a entrega da solução que deverá vir de Deus, são recursos essenciais para os resultados ditosos, mesmo que não se lhe opere o restabelecimento orgânico desejado. Às vezes o que Deus quer para a gente é diferente do que a gente quer para a gente. E entre a vontade dele e a nossa vontade, Deus, seja feita a vossa vontade. É muito difícil colocar isso em prática, mas eu acho assim, a gente tem que aprender a confiar mais em Deus. O medo é o contrário do amor. A gente tem muito medo de tudo. O medo é a falta de confiança em Deus, é a falta de confiança no futuro. O mais importante será sempre a comunhão espiritual com a fonte geradora da vida, da qual resultará o incomparável bem-estar que se pode fruir. A mais expressiva cura que se deve buscar, a mais valiosa, será sempre aquela que conduz o paciente às causas dos distúrbios que padece, compreendendo a necessidade dos mecanismos de recuperação e equilíbrio espiritual. Por que eu estou tendo que passar por essa prova? Por que eu estou me redimindo com a lei divina? O que deu causa a isso? Então, deixa eu melhorar moralmente aqui. Deixa eu me tornar uma pessoa melhor, para que eu mate o mal pela raiz. A cura de hoje não impede a instalação de novas enfermidades amanhã, assim como não posterga indefinidamente o momento da desencarnação e do encontro libertador com a própria consciência. Jesus curou o incontável número de enfermos que lhe vieram buscar o auxílio, recomendando sempre que não volvessem aos descalabros morais que se permitiam. Vai, não peques mais. E, apesar disso, não impediu que envelhecesse, que as organizações físicas se lhe degenerassem e a morte lhes adviesse, porque são fases do processo evolutivo a que todos se encontram submetidos. Orar, portanto, procurando harmonia em Deus e com Deus, é dever que todos devem se impor na busca da plenitude. Encontrar harmonia em Deus e com Deus. Então, que a gente aprenda a orar mais, conversar mais com Deus, abrir o coração para Deus. Às vezes a gente não vai ter palavras para poder falar, está tudo bem, Deus não... A nossa linguagem é muito pobre ainda, diante de tanto sentimento. Deus entende o que passa no nosso coração. O importante é que a gente seja verdadeiro conosco e com Deus. Que a gente realmente queira se melhorar. E que a gente abra mão um pouco da nossa pirraça, de querer que a vida seja sempre feita do nosso jeito e permitir que a vida seja feita à vontade do Pai. Muitas vezes nós passaremos por provas que não seremos capazes de compreender. Mas basta saber que Deus é justo e que se chega para nós, algum propósito tem. E orar é bom demais. Eu acho que a gente fica muito bem acompanhado. A energia vai lá em cima. É sempre muito bom. É isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, deixem aí seus comentários. Se vocês não concordam com alguma coisa que eu falei, isso daqui é tudo baseado no meu entendimento, na minha bagagem, não tem que estar certo. Às vezes a minha experiência é uma, a experiência de vocês é outra e está tudo certo. Se um lado está certo, não necessariamente que o outro lado tem que estar errado.
Se vocês não concordaram, entenderam alguma coisa de forma diferente, deixem aí nos comentários. Vamos criar uma imensa corrente do bem, vamos crescer aqui uns com os outros. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.